E eu falei dessa mensagem que nós fizemos aqui no domingo, se eu não me engano é Jeremias 29, 12. Coloca para mim. Jeremias capítulo 29, verso 12. Está lá, ó. É 29, 12? Isso, volta no 11. Põe na Bíblia corrigida mesmo. Deixa eu ver. Volta um pouquinho, é o 8. Nove. Espera aí. Senão eu vou ficar fazendo os irmãos ali sofrer. À toa. É Jeremias capítulo 29. Eu quero mostrar esse detalhezinho aqui para você que faz toda a diferença. Jeremias capítulo 29. É o 12. É o 12 mesmo, é que estava numa tradução diferente. É o 12. Então me invocareis. E o que diz ali? E ireis. Estava falando isso aqui com a igreja lá em Birigui. Irmãos, invocar, tem muita gente que invoca. O Natanael estava debaixo daquela figueira lá, questionando tudo. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que ainda vai se cumprir o que está escrito? Só que faltava para ele o ir. Precisou de Filipe para tirar ele debaixo daquela figueira. E eu digo para você, eu disse para a igreja lá, quando você invoca a Deus, presta atenção, tem muita gente que invoca, mas não são todos que estão dispostos. Então repete assim comigo, fala assim, uma coisa é invocar, outra coisa é estar disposto. Porque tem gente que quer invocar a Deus, mas não está disposto a ir. Porque quando você invocar, Ele vem, irmão. Eu digo invocar naquele sentido, Deus, eu quero saber se é verdade, eu quero ver mesmo o teu poder. Aí Deus vem e fala, você quer ver? Porque Deus ama quem realmente vem com sinceridade, como eu falei de Natanael. Jesus olhou para ele e falou assim, você é um verdadeiro israelita, em você não há falsidade. Qual que é o contrário de falsidade? Sinceridade. Deus, eu quero conhecer o teu poder. Aí a gente invoca a Deus, aí a pessoa invoca a Deus, como muitas vezes nas suas orações aqui na igreja, Deus, eu quero te conhecer mais, Deus, eu quero ver o teu poder operar. Aí Deus vem e fala, então vamos ver. Você quer? Então vem, como ele fez com Pedro. Pedro estava lá no barco e falou assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. É invocar, sim ou não? Ele achou que Jesus não ia falar. O que Jesus falou? Então vem. Então vem. Você quer? Vem, eu até brinquei. Quando eu orava, falava assim, Senhor, eu quero ser mais usado pelo Senhor, eu quero fazer a diferença nessa terra, porque eu não nasci, por acaso eu sinto que tem alguma coisa no meu coração que o Senhor quer me usar, então eu quero. O dia que eu vi Deus começar a chegar e falar assim, você quer mesmo? Então larga tudo e vem. Deu vontade de falar, não, Jesus, estava brincando, não era tão sério assim. Não era bem isso que eu queria. Porque tem gente que está invocando a Deus, mas se Deus vier hoje e aceitar a sua invocação, talvez você não está disposto, irmão. Será que você está disposto? Deus, eu quero prosperar, eu quero ser alguém que vai ser muito grande aqui nessa cidade, eu quero ajudar muito a tua obra. Só que Deus não vai vir quando você já for grande, quando você tiver lá muita condição. Deus vai vir agora, falar, você quer? Então vamos ver se você está disposto. Começa a ser fiel agora. Porque Ele ensina assim, ó, ser fiel quando? No pouco. Que aí eu vou te colocar aonde? Ser fiel no muito é fácil. Aí tem gente que invoca, mas não está disposto. Será que você está disposto? Deus, eu quero mesmo, eu quero te obedecer. E se Deus vier falar assim, ó, então você quer? Então deixa isso. Você está disposto? Ah, Senhor, mas eu não estou preparado. Você quer? Então vem, desce as águas. Ah, mas não estou preparado. Ele diz, me invocareis e o quê? E ireis. Porque quando você invoca, Ele te chama. Você está disposto para ir? Você está disposto para fazer a vontade dEle?
e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então nós temos que ter essa disposição. Deus, eu quero ver. Eu tenho explicado aqui, o Espírito Santo tem falado comigo, tem falado com você. Deus quer uma igreja, meu irmão, sincera, que deseja ver, não só palavras, ouvir palavras bonitas, mas ver, como disse o apóstolo Paulo, a demonstração do Espírito e do quê? E do poder de Deus. Para que não fique baseada a sua fé em sabedoria humana apenas, em palavras bonitas, que às vezes vão se perdendo aí pelo caminho. As igrejas ou o evangelho vai se perdendo a demonstração do Espírito e do poder de Deus, e vira nada mais do que palavras bonitas. Você sai daquele culto motivado, você sai daquele culto dizendo, nossa, que coisa boa, mas cuidado. Por quê? Porque só palavras não mudam ninguém. A experiência com Deus é que muda. Amém, Jesus? É isso que Deus quer nos dar, uma experiência com Ele. Falamos isso aí nos domingos passados. Vamos entrar na mensagem de hoje rapidinho. Ela não vai ser prolongada. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Abra sua Bíblia lá. Eu quero dizer para você que Deus não muda, meu irmão. Mas muitas vezes nós é quem mudamos. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Vai aparecer ali na tela. Eu vou pedir para os irmãos gravar o culto. Está gravando? Grava, porque tem hora que eu até brinco, eu tenho que sentar lá e escutar de novo. Porque não foi eu que preguei, não. Serviu para mim também. Eu vou lá e sento e falo, Jesus, deixa eu escutar aqui o que o Senhor falou, porque foi forte. Você acha que eu estou brincando? Tem coisa, meu irmão, aqui que não é eu. E eu tenho que sentar depois e escutar, porque serve para mim também. É assim que o Espírito Santo faz, né? A palavra é uma espada de dois gumes, né? Ou seja, corta aí, corta aqui também. Amém? 1 Samuel capítulo 7, o versículo é o 12. Então tomou Samuel, uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou. Eu estava falando isso ontem, sexta-feira, foi o primeiro dia do mês de dezembro, nós estivemos aqui na casa de Deus. E essa palavra que Samuel fala, quando ele derrama o azeite naquela pedra, hoje eu vou derramar o azeite sobre a sua cabeça, vou abençoar você. Quando ele diz Ebenezer, significa até aqui nos ajudou o Senhor. Então presta atenção, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, se Deus ajudou até aqui, se Deus foi a nossa ajuda até agora, por que nós vamos temer o que vier daqui para frente? O que nós vamos temer o que vier daqui em diante? Sabe por quê? Olha para o pastor. Tem gente, meu irmão, que viu até aqui o que Deus já fez, que viu até hoje tanto de livramento que Deus já deu, que viu até aqui o sustento de Deus, que viu até aqui a provisão do Senhor, sim ou não? Aí vem um problema, ela começa a dizer, e agora? Ai, como que vai ser? O que é que vai acontecer? Não, peraí. Irmão, o que Deus fez até aqui tem que ser lembrado. Por quê, pastor? Por que o Deus que ajudou até aqui ia deixar de ajudar daqui para frente? Por que o Deus que sustentou até aqui ia deixar de sustentar daqui em diante? Por que o Deus que fortaleceu até aqui ia deixar de fortalecer, ia deixar de guardar, o Deus que guardou até agora, ia deixar de guardar daqui para frente? Fala comigo, Deus não muda. Você tem que lembrar disso. Irmão, o que Deus fez até agora foi uma demonstração, como eu tenho falado, do poder dEle. Essa experiência que você já teve com Deus até aqui, tem que sustentar você. Porque há momentos parece que Deus está em silêncio, há momentos parece que Deus não está falando, mas meu irmão, se Deus fez até aqui, Ele não ia mudar agora. Fala, Deus não muda. Fala assim comigo, o Deus que ajudou até aqui, vai continuar ajudando daqui em diante. Fala, o Deus que proveu até aqui, vai continuar provendo daqui em diante. Fala, o Deus que sustentou até hoje, vai continuar sustentando daqui para frente. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
Deus não muda. Tem gente que entra num desespero, de repente, peraí, você já não conhece o Deus que você serve? O Deus que até agora fez por você? O Deus que até aqui tem te sustentado? O Deus que até aqui tem te abençoado? Até aqui Ele tem feito e Ele vai continuar fazendo. Quando eu digo para você que Deus não muda, abra a sua Bíblia lá em Tiago capítulo 1, versículo 16. Eu quero te mostrar isso aqui. Tiago 1,16. Irmão, tem gente aqui que já experimentou muito do poder de Deus. E eu falo, mais do que palavras bonitas ou palavras negativas, vale a experiência que você já teve com o Senhor até aqui. Você tem que levar em conta. Se Deus fez até agora, se Deus até hoje sustentou, se até aqui o Senhor foi conosco. Ai, pastor, mas agora o governo, mas agora isso, mas agora a crise. Fala comigo de novo, fala, o Deus que fez até aqui, vai continuar fazendo. Ele não varia, Ele não muda. Olha o que diz aí o Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 16. A Epístola de Tiago, 1,16. Lá depois de Hebreus, no Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Ele diz, não erreis, meus amados irmãos. Onde que a gente erra? Nisso aqui que ele vai falar agora, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há o que? Lê você. Mudança, nem sombra de variação. Então não erra, meu irmão. Você erra quando você vê um Deus que até aqui sustentou, e quando vem um problema você começa a se desesperar, como se Deus agora não fosse fazer. Você erra quando aquele Deus que até aqui guardou, meu irmão, você começa a agir como se daqui para frente Ele não fosse guardar mais. Não, meu irmão, nós temos um Deus que é Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra do quê? De variação. Irmão, se Deus fortaleceu até agora, Ele vai continuar fortalecendo. Fala comigo de novo, fala, Deus não muda. Ele vai continuar sendo o mesmo. Mas tem hora que parece que Deus não escuta, pastor. Tem hora que parece que Deus não ouve. Eu vou te mostrar já já o motivo. Se teve uma mudança, não foi por parte dele. Deus não muda. Repito, Deus não muda. Se Deus ajudou até aqui, a tendência é que Ele continue ajudando. Não tem por que temer. Não tem por que se desesperar. Se Deus fez até aqui, Ele vai continuar o quê? Fazendo. Eu falo para você que tem vezes que a luta parece que aumenta, que a luta parece que é maior. Tem momentos ou tem dificuldades que parece que aumenta. Falo como pastor, por exemplo, desta igreja. Tem meses que parece que, meu Deus, até aqui foi uma bênção, mas esse mês vem aquele pensamento, eu não sei. Não sei o que vai ser. Como que eu não sei? O Deus que fez até aqui vai continuar o quê? Irmão, Ele não vai mudar. Ele não muda. O Deus que sustentou até hoje, irmão, vai continuar me sustentando. O Deus que me deu uma palavra lá atrás, que até aqui foi fiel a ela, vai continuar o quê? Sendo fiel àquela palavra que Ele me deu. Ele disse para mim um dia que Ele garantiria o meu futuro, que Ele é quem sustentaria a minha sorte. Irmão, Deus que foi fiel a essa palavra até hoje na minha vida, por que Ele vai mudar? Foi o recado que Deus me mandou dar para você hoje. O Deus que foi fiel até hoje na sua vida, na palavra que Ele te deu, por que agora Ele vai mudar? Por que você vai se desesperar? Não, pastor, mas dessa vez o que está acontecendo nunca aconteceu. Pode ser que o problema seja diferente, mas Deus é o mesmo. Pode ser que a luta para você seja maior, mas o Deus ainda continua. O Deus que você serve, o Deus que prometeu a você, o Deus que te deu a palavra, continua sendo o mesmo, continua sendo fiel àquela mesma palavra que Ele deu para você. Puxa vida, meu irmão, por que você está abatido? Por que você está tão desesperado? Ai, pastor, já vivi milagres grandes na minha vida, glória a Deus. O Deus que já fez tantos milagres grandes, vai continuar fazendo milagres grandes. Ele vai continuar sendo o mesmo na sua vida. Ele vai continuar sendo aquele que Ele sempre foi para você, diga glória a Deus. Ele não muda. Ele não muda.
Ai, pastor, por que agora parece que está diferente? Deus não me escuta, Deus não me ouve. Então pode ser que você tenha mudado. E aí que está o perigo, irmão. Porque Deus não muda. E essa qualidade de Deus de não mudar faz com que a gente seja preservado. Muitas vezes. Só que às vezes a gente muda. Você quer ver? Vamos lá rapidinho para Malaquias capítulo 3, versículo 6. É o último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Finalzinho do Velho Testamento. Fica antes de Mateus, né? Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento, Malaquias fica atrás dele. Capítulo 3, versículo 6. Quem achou, diga amém. Está ali na tela também, pode acompanhar por ali, ó. Porque eu, o Senhor, lê você, por gentileza, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois o quê? Irmão, muitas das vezes, Deus ele permanece sendo fiel ao que Ele falou. Isso é a nossa salvação. Isso é o que impede a gente ser destruído, que impede a gente ser consumido, porque o Deus que sempre ajudou, fala comigo, vai continuar ajudando. Ele vai continuar fazendo. Ele diz, eu, Senhor, não mudo. Por isso que vocês não são consumidos. Por quê? Agora eu explico para você. Porque Deus não mudou, mas o povo mudou. Deus não mudou, mas às vezes a gente muda. E quando você percebe, irmão, que você muda, é hora de você tornar de novo. É hora de você refazer, rever os seus conceitos. Vou ler para você rapidinho, versículo 7. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. O que ele diz aí? Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não mudei. Eu não mudo. Eu continuo sendo fiel àquela mesma palavra que eu te dei. Eu continuo sendo fiel àquela mesma fé do início. Aquele mesmo amor que eu tive por você, eu continuo tendo. Agora presta atenção, foi você que mudou, por isso que ele diz assim, ó, você é quem tem que tornar. Concorda comigo, sim ou não? Vamos ler. Desde o dia de vossos pais vos desviastes, quer dizer, Deus não mudou, quem foi que mudou? O povo, as pessoas. Dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Por que eu que tenho que tornar? Por que eu, pastor, que tenho que dar o passo? Porque não foi Deus que mudou. Se tem alguma coisa errada, quem mudou foi eu. Porque o Deus que me ajudou até aqui, Ele queria continuar ajudando, Ele ia continuar fazendo, Ele ia continuar abençoando do mesmo jeito. Mas talvez eu mudei. O que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que tornar para Ele. Se eu tornar para Ele, Ele vai tornar para mim. E o povo perguntou para o Senhor, olha o que diz aí. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. E Deus é claro, nos dízimos e no quê? Nas ofertas alçadas. 9. Com maldições ou com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Olha, o erro não está em mim. Torna para mim que eu vou tornar para você. E aí as pessoas perguntaram assim, em que havemos de tornar ao Senhor? E Deus é claro, meu irmão. Deus está falando que o erro aqui, talvez seja o erro de muita gente hoje, volta no versículo 8, ele diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e no quê? Nas ofertas alçadas. Vocês têm que voltar para mim, Deus está dizendo para aquele povo. E olha o que Deus promete, volta aí, versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. 10 nós conhecemos bem.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aqui vem o que eu falava na semana passada. E depois, fazei o que, irmãos? Prova de mim. Quem é que está dizendo isso? O Senhor. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Quando eu digo que o povo de Deus tem que querer experimentar, é disso que eu estou falando. Irmão, não é falta de temor você querer provar do que Deus falou. Porque Ele não mudou, diga glória a Deus. Ele continua sendo o mesmo. Ai, pastor, não é uma falta de temor eu chegar diante de Deus e falar, Deus, desafiar Deus. Não, tem gente que faz umas loucuras aí. Eu já vi gente desafiar Deus sem nenhum temor, como se Deus fosse qualquer um, né? Cadê? Você não diz que faz, pelo amor de Deus, não faz isso não, irmão. Cadê? Você não diz aí que você existe, quero ver. Ainda bem que Deus acho que nem escuta esse tipo de oração. Ele não muda, né? Por isso não sois o quê? Consumidos. Porque senão já tinha ido embora o cidadão. Mas quando eu falo de querer ver, não é desafiar Deus com falta de temor, mas é chegar diante de Deus com sinceridade. É essa sinceridade que Deus quer ver de nós. Ele disse, olha, você pode tornar a mim, e eu vou tornar você. Faça a sua parte, porque eu não mudei. E depois você pode me provar. Fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela dos céus, se alguém chega diante de Deus com sinceridade, irmão, pode ter certeza, não vai dar tempo nem dela dizer, Senhor, eu quero ver. Deus vai mostrar antes dela querer, até antes dela pensar, até antes dela pedir, Deus já vai ter mostrado, diga glória a Deus. Deus já vai ter feito, porque Ele não muda. Quem muda somos nós. E onde que a gente muda, pastor? Eu vou dizer para você hoje. A gente muda quando a gente deixa de honrar Deus. Quando a gente deixa de colocar Deus em primeiro lugar. Eu falo que a questão de dízimo e oferta, hoje eu trato desse assunto, que é o primeiro domingo de cada mês. Você sabe que é o dia que eu abençoo os dizimistas, vou abençoar hoje. Eu falo que dízimo não é mandamento apenas, não é uma obrigação. O dízimo é honra. É honra. É dizer, Senhor, está aqui o que é do Senhor, a primeira parte para o Senhor, porque sem o Senhor eu não haveria conseguido. Sem o Senhor eu não conseguiria, sem o Senhor não teria como. Então, Senhor, eu estou te honrando. Sabe por que Deus muitas vezes sai, irmão, da nossa vida, de ação, de cena? Não é porque Ele mudou, Ele não muda, mas porque a gente deixou de honrá-lo. Fala assim comigo, Deus não fica onde Ele não é honrado. E não se honra a Deus só com palavras, se honra a Deus com atitudes. Irmão, muita gente aqui antigamente, quando fazia a sua compra do mês, eu falo de mim também, chegava lá com a sua compra, a primeira coisa, antes de guardar, apresentava a Deus, Senhor, obrigado meu Deus. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu quero agradecer ao Senhor por essa compra aqui que o Senhor me deu a condição de fazer esse mês. Hoje nem isso faz. Hoje parece que é besteira a pessoa quando senta para comer, fazer uma oração e agradecer a Deus por aquela comida. Muitos hoje nem isso fazem mais. E aí Deus vai saindo de cena, por quê? Porque Deus não vai ficando onde Ele não é honrado, onde Ele não é lembrado, onde Ele não é colocado em primeiro lugar. Ele não mudou. Quem foi que mudou? Quem foi que mudou? Somos nós, irmão. Somos nós. Tinha gente aqui que não faltava um domingo na igreja. Domingo é dia de estar na casa de Deus. Domingo é dia de estar na presença do Senhor. Hoje, tanto faz como tanto fez. Se der para ir eu vou, se não der eu não vou. Fazer o quê? Deus entende. Antes era o primeiro, era aquela coisa, antes de qualquer coisa. Vamos marcar o compromisso? Vamos, mas primeiro eu vou no culto. Vamos marcar o compromisso? Vamos, mas que hora que nós vamos chegar? Porque eu tenho que estar na igreja hoje. Hoje é o meu dia de estar na presença de Deus. E hoje está dizendo, eu vi um pastor falando uma coisa, até me chamou a atenção. Ele disse, olha, é uma pena hoje a situação que está, os pastores terem que apelar para as pessoas virem para a igreja. Foi nenhum pastor, ele falava, tinha que apelar para as pessoas virem para a casa de Deus.
insistir, chamar o irmão, vem, tem que ficar mandando, irmão, tem culto, irmão, vem para a igreja. Se as pessoas perderam amor pelo culto, as pessoas perderam amor por estar na presença de Deus, e eu digo mais, foi o que o Espírito Santo falou comigo hoje. As pessoas, Deus deixou de ser honrado. Deus deixou de ser honrado na vida de muita gente. Primeiro eu, primeiro a minha vontade, primeiro o que eu quero. Se sobrar alguma coisa, aí eu me entrego para Deus. Primeiro é o meu descanso, primeiro é a minha prioridade. Se sobrar alguma coisa, aí depois eu ofereço a Deus. E aí Deus vai deixando, meu irmão. Deus vai saindo de cena, sem às vezes a pessoa perceber. Ela vai perceber quando ela precisar. Quando ela precisar. Deus, cadê o Senhor? Ah, Deus não está me ouvindo. O que está acontecendo? Que Deus não me ouve. Vai vendo, meu irmão, como você tem honrado a Deus na sua vida. São detalhes, são coisas pequenas, irmão, que às vezes a gente deixa de honrar a Deus. Essa palavra é para você, mas é também para mim. Não deixa de honrar a Deus, porque onde Deus é honrado, Ele tem prazer em ficar. E eu digo mais, onde Deus é honrado, Ele fica. E onde Deus é honrado, Ele também honra. Diga glória a Deus. Ele honra onde Ele é honrado. Eu nunca vi, irmão, eu duvido você mostrar para mim um lugar, uma pessoa que honra a Deus, que é realmente uma pessoa que tem prazer de honrar a Deus, coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Eu te desafio a mostrar para mim uma pessoa assim, em que Deus não honra ela também. Eu duvido, irmão. Eu duvido essa pessoa não desfrutar de honra, sendo essa pessoa alguém que honra a Deus. Você vê nas atitudes, honra a Deus. Não, é coisa pequena que você vê. Tem coisa que me ensina. Eu falo que eu sou pastor, mas não sei de tudo. Eu vejo pessoas que honram a Deus assim, até nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Eu de vez em quando, eu não tenho costume de contar a oferta, de pegar parte da oferta. Geralmente é a minha esposa que vê lá. Mas de vez em quando ela não está e eu vou lá, depois do culto, separo lá a oferta, conto tudo. E você vê, tem cada coisa assim. Você vê o cuidado de algumas pessoas, aquela moedinha que está ali. A pessoa coloca lá no envelope de dízimo, é 10 centavos. Alguém fala, mas poxa vida, R$1 vai fazer diferença? 10 centavos vai fazer diferença? Você vê ali a pessoa honrando a Deus. Eu já peguei envelope de dízimo assim, com todo cuidado, assim, até com perfume, até com cheiro de perfume. Aí a gente fala, que besteira que isso aí. Irmão, eu enxergo o coração daquela pessoa. Falo, Jesus, que temor, que amor. Até isso eu já vi. Não, são coisas assim que fazem a diferença. Por quê? Porque Deus não mudou. Quem concorda que Deus não mudou, diga glória a Deus. Por que talvez não está acontecendo o que acontecia antes? Porque nós, a igreja, falo de todos nós, talvez não estamos honrando a Deus como nós honrávamos. Então hoje, como o Espírito Santo falou comigo, eu estou falando para você. Ele está dizendo, eu não mudo. Por isso você não foi destruído. Porque eu não mudo. Mas honrado você não está sendo. Abençoado não está. Por quê? Porque eu não mudei, mas você mudou. Tornai-vos para mim, ele disse, e eu tornarei para vós. Honra a Deus para você ver. Você pode fazer prova disso que eu estou te falando. É como se Deus dissesse, fazei prova de mim. Me honra nos seus dízimos e nas ofertas. Me honra com atitudes, não só com palavras. Depois você faz prova de mim. Eu nunca vi uma pessoa que honra a Deus não ser honrada. De vez em quando você vê algumas pessoas sendo honradas, sendo abençoadas. Sorte. Você está vendo quem está sendo honrado hoje, mas talvez você não viu quanto aquela pessoa honrou a Deus. Quanto aquela pessoa honrou o Senhor. Nos mínimos detalhes. Não estou tirando isso da minha cabeça, não. Deixa eu te mostrar. Vamos lá para o 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por que tem certos momentos que Deus não opera tanto quanto poderia operar? 1 Samuel 2,30. Nós já estamos caminhando para o final já. O
Quem está entendendo essa mensagem hoje, diga glória a Deus. Fala comigo, Deus não muda. Não muda, mas às vezes eu mudo. O Deus que fez até aqui vai continuar fazendo. O Deus que até aqui nos ajudou, o Deus Ebenezer, Ele vai continuar fazendo. Mas eu preciso também continuar honrando a Ele. Porque se Ele não muda, então alguém mudou, e esse alguém foi eu. Como é que eu tenho honrado a Deus? Olha o que diz aí, isso é muito sério. Deus havia separado uma família para ser sacerdote diante dele. Deus havia falado com um homem chamado Eli, dizendo: Eli, eu quero fazer de você e de todos os seus descendentes que vierem depois de você, eu quero fazer de vocês meus servos. Vocês estarão sempre diante da minha presença. Deus queria abençoar muito a vida de Eli. Está entendendo? Sim ou não? Deus queria. Talvez tem gente aqui que Deus quer. Deus falou muito para você: eu quero te usar. Você recebeu promessas de Deus. Alguém usado por Deus chegou e falou com você. Você leu a Bíblia e Deus falou com você: vou te abençoar muito, eu vou lhe prosperar. E talvez você está aí reclamando: por que nada disso acontece? Por que nada disso aconteceu? Será que Deus mudou? Será que era mentira? Não, Deus queria fazer, como queria fazer na vida de Eli. Presta atenção. Só que Deus não pôde fazer. Por que Deus não fez? Olha o que diz aí 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Diz assim, quem achou diga amém? Portanto diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim como? Perpetuamente. Você sabe o que é perpetuamente? Enquanto tivesse vida, sempre. Não é eternamente, porque eternamente é até depois da vida, né? Mas é perpetuamente. Ele e a casa do pai dele estariam sempre diante de Deus. Essa era a vontade de Deus. Essa era a vontade de quem? De Deus. Deus falou isso. Falou ou não falou? Falou. Olha o que Deus está dizendo. Eu tinha dito que que a tua casa e a casa do teu pai andariam perpetuamente diante de mim. Deus muda? Deus muda? Espera aí. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal. Deus mudou? Mudou? Porque Deus falou, não falou? Eu tinha falado que você ia estar sempre, tua casa e a casa do teu pai, perpetuamente diante de mim. Agora o que Deus falou? Longe de mim tal coisa. Deus mudou? E você já não sabe mais. Deus muda ou não muda? Eu deixo você doidinho assim mesmo. Eu gosto. Deus muda ou não muda? O que ele falou lá em Malaquias? Eu, Senhor, o quê? Não muda. Mas aqui Deus falou assim, ó: você ia estar sempre diante de mim. E agora Deus falou: longe de mim tal coisa. Deus mudou ou não mudou? Não, irmão. Fala de novo comigo, fala: Deus não muda. Deus não mudou. Pastor, mas mudou, tá falando aí, ele tinha uma ideia, daqui a pouco Deus teve outra. Não, vou te mostrar. Presta atenção. Ele diz assim, ó: longe de mim tal coisa. Por quê? Aí ele explica: porque aos que me honram, o quê? Porém aos que me desprezam, o quê? Ele não mudou. Quem foi que mudou? Foi Eli. Foi a casa de Eli. Foi os filhos de Eli. Que se você ler, como é séria essa questão de honra. Os filhos de Eli que deixaram de honrar a Deus. Os filhos de Eli começaram a trazer para o altar, para o templo, prostitutas, irmão. Tem gente que vem para a igreja de qualquer jeito, acha que é qualquer coisa, né? Irmão, Deus fica só onde Ele é o quê? Honrado, porque Ele não muda, Ele tem que guardar o princípio dEle. Os filhos de Eli, quando o povo trazia oferta, eles metiam o garfo lá e pegavam da oferta. Antes até de ser oferecida a Deus, eles diziam: primeiro para mim. Tem muita gente fazendo isso. Ó, você pode ler depois, confere na Bíblia, tá? Confere na Bíblia. Lê depois, te dá lição de casa. 1 Samuel, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Você vai ver
Os filhos de Eli, o povo vinha trazer a oferta, eles metiam um garfo e falavam assim, ó, primeiro para mim, primeiro para nós. É o que muita gente faz. Ah, Senhor, você sabe como está difícil. Então primeiro aqui eu vou ver o que, se sobrar. Você está entendendo, sim ou não? Deus não muda, irmão. Deus tinha dito, sabe o que Deus falou, Ele quer fazer na sua vida. O Deus que foi fiel na palavra até aqui, Ele vai deixar de ser fiel agora? Você entendeu agora, sim ou não? Ele não vai deixar de ser fiel. Deus que foi fiel que Ele falou com você, mas será que você está sendo fiel que você falou com Ele? Vou repetir. Deus, meu irmão, foi fiel até aqui o que Ele falou com você. E Ele vai continuar daqui em diante. Mas será que você está sendo fiel que você falou um dia com Deus? Deus, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel. Ah, mas Deus entende, pastor, que agora a coisa ficou mais difícil. Então não cobre a Deus, porque quem mudou não foi Ele, foi você. O dia que você aceitou Jesus, falou, Senhor, nunca mais eu volto atrás. Nunca mais eu coloco, Deus, um cigarro na minha boca. Nunca mais eu coloco um copo de bebida na minha boca. Deus foi fiel no que Ele falou com você. Você está sendo fiel no que você falou para Ele? Porque Ele não muda, realmente Ele não muda. Aqui não foi Deus que mudou. Por isso que Deus fala lá, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Eu gosto dessa tradução dessa Bíblia que fala assim, eu honro aos que me honram, eu honrarei, porém aos que me desprezem serão desprezados. Não tem como, meu irmão. Deus não mudou, quem mudou foi Eli. Às vezes a gente é que muda. A gente muda, você orava de madrugada, você levantava de madrugada, você buscava a Deus. O dia de estar no culto para você era prioridade. Mas será que ainda é hoje? Estou pregando para você, estou pregando para mim. Aí a gente quer cobrar a Deus. Deus, por quê? Que está diferente. Antes o Senhor fazia, o Senhor fez tanta coisa grande na minha vida. Ele não mudou e não, irmão. O Deus que fez até aqui, Ele quer continuar fazendo. Se Deus foi fiel na palavra dele até agora, Ele vai continuar sendo. Mas veja se você não mudou. E seja sincero mesmo, fala, Deus, eu mudei. Me perdoa. Porque Deus não vai honrar quem não honra. Deus não vai ficar onde não é honrado. Ele vai desprezando. À medida que Ele é o quê? Desprezado. Ele vai deixando. E se eu quero ver Deus na minha vida, se eu quero ser honrado por Ele, não tem outro jeito. Ele só fica onde Ele é honrado. Ele só honra a quem honra Ele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Fala comigo de novo. Fala, Deus não muda. Não há nele nem sombra. Olha só isso. Não dá mudança nem sombra de variação. Então hoje você vai olhar para você e fala, Deus, onde foi que eu mudei? Quando eu digo a mudança, não é para melhor. Talvez aquela mudança para pior. Mudança para melhor é bem-vinda. Mudança para melhor, glória a Deus. Mas seja sincero com Deus. Fala, Senhor, onde foi que eu mudei para pior? Será que eu não mudei para pior? Onde foi que eu deixei de honrar o Senhor? Onde eu estou deixando de te honrar? Rasga o seu coração hoje diante de Deus, irmão. Fala, Senhor, eu quero te honrar. Eu quero dar para o Senhor a honra que é do Senhor. Irmão, eu quero ver. Eu quero que depois você possa testemunhar. Eu quero comprovar, porque eu tenho falado disso, de comprovar, de fazer prova. A vida de uma pessoa que honra a Deus, eu quero ver, irmão, se ela não vai ser honrada. É impossível uma pessoa que honra a Deus não ser honrada onde ela colocar a mão. É impossível uma pessoa que honra a Deus em tudo não ser honrada onde ela colocar o pé dela. Pode até demorar um pouco. Pode até às vezes parecer que não. Mas não tem jeito, irmão. O diabo não consegue segurar a honra de quem honra a Deus. Não consegue. Já falei sobre Mardoqueu. Aquilo ali é uma figura, né? Ele honrou o rei. Não recebeu nada em troca, mas o nome dele ficou lá. No dia que ele mais precisou, Deus fez o rei perder o sono. Está lá o rei. Lê para mim aí os registros do reino. Imagina um tanto de registro. Devia ser uma biblioteca com um monte de livro. Aqueles livros todos enrolados. Alguém vai lá, o anjo vem, segura na mão do indivíduo e faz ele pegar aquele livro, daquele tempo, daquela data, daquele dia, e ele começa a ler. Assim, assim, assim aconteceu, e Mardoqueu livrou o rei. Disse, opa, peraí. Mardoqueu livrou? Ele descobriu uma conspiração
tinham preparado para matar o rei, denunciou e o rei foi salvo. O que ele recebeu? Nada, pois vai receber agora. Enquanto o rei estava planejando honrar Mardoqueu, está chegando Amã no pátio do palácio, que havia planejado a noite inteira, como é que ele faria para matar Mardoqueu e todos os judeus. Quando Amã está chegando, eu falo que Deus às vezes é bem humorado. O Amã está chegando, o rei vira para Amã e fala: ô Amã, logo cedo você aqui, está amanhecendo. Pois é, ô Amã, que bom que você chegou. Você é um cara inteligente. O Amã gostava de elogio, né? Você é um cara inteligente, você é um dos meus principais aqui. Me fala uma coisa, o que eu deveria fazer com um homem de quem eu me agradei, que fez uma coisa, o Amã, já na cabecinha dele: é eu, esse é eu. Está falando de mim. Quem pode ser melhor do que eu? Ô rei, eu vou falar um negócio, não é por nada não, mas um homem desse aí, desse naipe, o senhor tinha que colocar a roupa do senhor nele. Imagina a roupa do rei. O senhor tinha que colocar o seu sapato, sua roupa nele. O senhor tinha que colocar ele no seu melhor cavalo, como se fosse hoje, né, o melhor carro, a sua Ferrari. Tinha que deixar ele dar uma volta nela. Ô rei, um homem desse aí, o senhor tinha que colocar o seu melhor príncipe aí puxando o cavalo e falar para todo mundo: esse é o homem de quem o rei se agrada. O rei vira para ele, dá um sorriso e fala: por isso que é bom falar com quem entende. Vai lá e faz tudo isso para Mardoqueu. Acho que o Amã fez igual o Chaves, lembra do Chaves? Quem lembra do Chaves? O Amã fez igual o Chaves. Não é possível uma coisa dessa. Diga glória a Deus. Aos que me honram, faz prova, irmão. Honra a Deus em tudo. Fala: Senhor, antes de terminar esse ano eu vou te honrar. Vai fazer ceia de Natal na tua casa, honra a Deus. Ora, consagra a Deus. Vai chamar a sua família, honra a Deus. Não interessa a religião que ele seja, na minha casa Deus vai ser honrado. Vem cá que todo mundo vai orar. Jesus, obrigado, louvado seja o teu nome por esse alimento. Vai trabalhar, honra a Deus. Chega lá, antes de você começar o seu trabalho, ligar o seu computador, ora a Deus. Vai no seu setor, agradece. Que vão falar, que falem, não esteja nem aí, honra a Deus. Honra a Deus. Honra a Deus, irmão, que você vai ver. Eu duvido, irmão. Eu quero que me mostre uma pessoa que honra a Deus e não seja honrada. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece. Amém? Vamos ficar de pé. Cadê o envelope que você está trazendo aí todo domingo? Pega aí na sua mão. Glória a Deus que os irmãos até falaram para mim que o envelope da Santa Ceia acabou. Tem um envelope branco? Pega um envelope branco. Pega com a minha esposa lá, pode ser um branco mesmo. Tem alguém que não tem envelope da Santa Ceia? Vou te dar esse envelope em branco como sendo o envelope da Santa Ceia, porque da Santa Ceia acabou. Glória a Deus. O pessoal está na fé, eu creio que você entendeu o propósito. Você fez o seu pedido nele aí, sim ou não? Então tá, você vai apresentar diante de Deus. Eu vou pedir para os obreiros, eles vão pegar o azeite. Eu vou ungir. Esse branco mesmo, todo branco. Passa lá. Pastor, eu não tenho envelope da Santa Ceia. Pega esse aqui. Ele é um envelope em branco, mas você pode fazer o seu pedido nele do mesmo jeito. E aí você traz a sua oferta domingo que vem na Santa Ceia. Amém? Quem já tem o seu envelope, pega ele na mão. Nós vamos fazer oração. Faltou alguém? Em nome de Jesus? Isso. Não esqueça de fazer o seu pedido, tá? Aquilo que você crê que ainda dá tempo de Deus fazer esse ano. Em nome de Jesus. Isso. Depois, para você não esquecer, você só escreve.